noite, queridos. Essa é a nossa última aula antes do recesso. A partir de segunda da semana que vem, todos estaremos em recesso por 2 semanas. E eu logo em seguida de licença, ou seja, eu não volto a ver vocês esse ano, só ano que vem. Então, como última aula, eu postei para vocês o material teórico e aqui uma videoaula só para esclarecimento. Nem vou passar exercício porque não vai dar tempo de corrigir, visto que a gente não vai se ver mais agora, né? A gente vai entrar em recesso. Então vou deixar para o professor que entrar para o meu lugar de licença, para que ele passe alguma atividade em cima de adjetivo, tá? Mas não vou deixar de explicar para vocês o que seria isso, que é o nosso último conteúdo segundo o planejamento. Bom, é uma classe gramatical que a gente utiliza o tempo todo, sobretudo acompanhada dos substantivos. Então, o que é o adjetivo? É a classe de palavra encarregada de atribuir características aos substantivos. Ou seja, ele indica suas qualidades e estados. E quando a gente aprende no fundamental, quando a gente é criança, eles costumam dizer que só indica qualidade, não tem nada a ver só com qualidade, e sim com características que a gente dá a algum substantivo. Os adjetivos são termos que variam em gênero, feminino e masculino, número, que a gente diz que é singular e plural, e o grau, que é o comparativo e superlativo, sendo classificados em simples, composto, primitivo e derivado. Aqui a gente vem com os tipos de adjetivos, os simples que apresentam somente um radical, exemplo, pobre, magro, triste. O composto que apresenta mais de um radical, exemplos, luso brasileiro, super interessante. O adjetivo primitivo, que é aquele que vai dar origem a outros adjetivos, né? Bom, alegre, puro. E o derivado, que é aquele que vai derivar das palavras primitivas. Exemplo, escultor, que é o verbo esculpir, formoso, que é do substantivo formosura. Gênero dos adjetivos. A gente tem os adjetivos uniformes, que apresentam uma forma para os 2 gêneros, feminino e masculino. Exemplo, feliz, tanto faz ser para homem, para mulher, menino, menina. Adjetivos biformes, que a forma varia conforme o gênero, se é masculino ou feminino. Exemplo, carinhoso para sexo masculino, carinhosa para o sexo feminino. Número dos adjetivos. Eles podem estar no singular ou no plural, que número significa isso, né? Singular e plural, concordando com o número do substantivo a que se referem. Assim, a sua formação se assemelha à dos substantivos. A gente tem o grau dos adjetivos, que é quanto ao grau, a gente classifica como comparativo e superlativo. Comparativo é utilizado para comparar qualidades, superlativo para intensificar essas qualidades, tá? Essas características, na verdade. Eu prefiro chamar de característica. O comparativo de igualdade, a gente tem como exemplo, o professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. Então, a gente está usando aí o tão e o quanto para comparar. Comparativo de superioridade, Marta é mais habilidosa do que Patrícia. Olha o mais e o do que. Estou dizendo que uma tem mais do que a outra. Comparativo de inferioridade, João é menos feliz que Pablo. Ou seja, eu estou comparando de forma inferior, utilizando menos e o que. Superlativo, a gente tem o absoluto, analítico e sintético, tá? O absoluto analítico. A moça é extremamente organizada, olha, extremamente, muito. O sintético, Luiz é inteligentíssimo. Esse íssimo aí já indica pra gente o sintético. O superlativo relativo de superioridade. A menina é a mais inteligente da turma. Então, estou colocando ela superior e de forma relativa a alguma coisa. E de forma inferior, o garoto é o menos esperto da classe. Adjetivos pátrios nós utilizamos
Quando a gente... Pátrios ou gentílicos, recebe esse nome de gentílicos também, tá? Quando a gente quer indicar o local de origem ou a nacionalidade da pessoa. Por exemplo, brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol, tá? Todos esses são adjetivos pátrios ou gentílicos. Locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. Exemplos: amor de mãe, amor maternal. Doença de boca, doença bucal. Tá? Então, eu tenho mais de um nessa locução. Amor de mãe, doença de boca. Pronome adjetivo, para a gente dar uma finalizada. Os pronomes adjetivos são aqueles em que o pronome exerce a função de adjetivo. Surgem acompanhados de substantivo, modificando-os. Exemplo: este livro é muito bom. Acompanha o substantivo livro. Este livro é muito bom. Olha, este aí é um pronome, que a gente chama de pronome, inclusive, demonstrativo, mas que exerce a função adjetiva, porque está indicando que livro é esse, né? Aquela é a empresa onde ele trabalha. Acompanha o substantivo empresa. Aquela que seria também um pronome demonstrativo, mas que aí a gente usa como adjetivo, porque está identificando claramente quem é e está acompanhando ali o substantivo. Ok? É só isso. Eu, como já havia falado no início, não tem exercício porque eu não vou poder corrigir. Eu não gosto de passar nenhuma atividade em que eu não tenha como corrigir depois. Mas aí você já tem essa videoaula, tem o conteúdo teórico que vocês podem imprimir ou copiar no caderno. E quando voltar do recesso, o professor que me substitui deve passar alguma atividade em cima disso. Bom, fiquem em paz. E espero que vocês descansem nesse recesso. Beijocas.